Meus irmãos, abram a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos de número 8 até o verso de número 13. Como o reverendo Jorge nos disse, no próximo domingo nós teremos eleição de oficiais, diáconos e presbíteros. Semana passada, o reverendo Jorge fez a exposição dos primeiros 7 versículos, falando sobre o ofício dos presbíteros. E a publicação do nosso boletim dominical foi sobre os diáconos, e hoje nós invertemos. Hoje, no nosso boletim dominical, estão as qualificações dos presbíteros, e a nossa exposição será sobre as qualificações e as responsabilidades dos diáconos. Leiamos juntos, então, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos de 8 a 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, rogamos pela iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, e que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos instrua, como igreja, para compreendermos, Deus, o propósito do Senhor para a nossa vida e entendermos, Deus, as qualificações que o Senhor requer de homens separados para servir ao Senhor no ministério específico do diaconato, na obra e no reino do Senhor. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. O ministério, irmãos, ele requer dedicação, esforço, empenho. Todos nós, como crentes em Cristo Jesus, temos um lugar no corpo. Todos nós temos uma função. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Deus. E cada um de nós temos uma função. Mas há aqueles que o Senhor escolhe para funções mais específicas. Aqueles que o Senhor escolhe para obras, como diz a Escritura, até mais excelente, porque o capítulo 3, verso 1 diz assim, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E aqui nós vemos uma qualificação para os presbíteros, para os bispos, e também, semelhantemente, como diz o verso 8, para os diáconos. É necessário, portanto, que os diáconos, homens chamados por Deus para esta finalidade, tenham algumas qualificações
específicas para esse ofício. E a única passagem que menciona as qualificações para os diáconos é esta que nós acabamos de ler. E nessa passagem, o apóstolo Paulo ele apresenta uma lista oficial, porém não exaustiva, dos requerimentos para os diáconos. E o que nos chama a atenção aqui são as similaridades entre as qualificações para os diáconos e para os presbíteros ou bispos, como vimos na semana passada, e elas são notáveis. Assim como as qualificações para os presbíteros, um diácono não pode ser dado ao vinho, avarento, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher e um hábil governante de seus filhos e da sua casa. Estas qualificações se assemelham. Além disso, o foco das qualificações é o caráter moral da pessoa que ele deve ter para preencher esse ofício. Um diácono, ele deve ser maduro, acima de tudo, acima de reprovação. E a principal diferença entre um presbítero e um diácono é a diferença de chamado, não do caráter. O caráter tem que ser irrepreensível, tanto do presbítero quanto do diácono. Mas a diferença está no chamado. E aí vale reforçar e ressaltar isso, porque às vezes nós temos um entendimento errado, a igreja tem um entendimento errado. E alguns entendem que para ser presbítero ele precisa passar uns bons anos como diácono primeiro. Então, mas espera aí, como que esse indivíduo está sendo indicado para o presbiterato se ele nem diácono é ainda? Parece que o indivíduo tem que ser diácono, daí ele fica alguns anos e ele é promovido. Aí ele recebe uma promoção e agora ele faz parte do conselho da igreja. Irmãos, não é o que a Bíblia diz. Presbítero tem uma função, diácono tem outra função. Presbítero tem um chamado, diácono tem outro chamado. Não quer dizer que um diácono não possa se tornar presbítero. E nós temos o caso, na nossa comunidade, de irmãos que foram eleitos diáconos e no diaconato entenderam que este não era o seu dom. E abriram mão disto. Porque entenderam que o chamado dele não era ser diácono. Por isso é muito importante nós prestarmos atenção na diferença entre diácono e presbítero. Como eu disse, não quer dizer que nós não tenhamos diáconos que tenham chamado para o presbiterato, o dom para o presbiterato. Mas não precisa primeiro, quando a Escritura diz que ele deve ser experimentado, então nós entendemos que o presbítero ele tem que ser experimentado como diácono para depois ser presbítero. Necessariamente não, porque não é o que a Escritura nos diz. São funções e chamados diferentes. Diante disso, vamos acompanhar na Escritura e vamos ver agora algumas qualificações dos diáconos. E Paulo identifica aqui 9 qualificações para os diáconos neste texto. E a primeira delas é respeitáveis. Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. E este termo se refere a algo que é honorável, digno, estimado, nobre, e está diretamente relacionado a ser irrepreensível, que é dado também como uma qualificação aos presbíteros. Então o diácono ele deve ser respeitável. A segunda qualificação que o texto nos mostra, respeitáveis e de uma só palavra. De uma só palavra. Um homem de palavra. E aqueles que têm língua dobre dizem uma coisa a certas pessoas, mas depois dizem algo diferente a outras, ou dizem uma coisa, mas querem dizer outra. Eles têm duas faces e são insinceros. As suas palavras não podem ser confiadas, então eles carecem de credibilidade. O diácono é homem de uma só palavra. Sim, sim, não, não. Assim deve ser o diácono. Também o apóstolo Paulo continua na terceira qualificação, dizendo que
é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra e não inclinados a muito vinho. O homem que é dado ao vinho, ele não é um homem sóbrio. Ele não é um homem que percebe as coisas com clareza. Ele não é um homem que tem uma percepção correta das coisas, porque ele está ludibriado pelo vinho. O homem é desqualificado para o ofício de diácono se for viciado em vinho ou outra bebida forte ou qualquer outro, podemos aqui até elencar outro tipo de vício nesse quesito. A Bíblia não proíbe a bebida, mas a Bíblia diz que nós temos domínio próprio. E especialmente o oficial, ele tem que ter muito cuidado com isso, porque ele não pode ser afetado ou ludibriado com a bebida. Ele tem que ser sóbrio. Ele tem que ser sóbrio. Outra qualificação que o apóstolo Paulo nos orienta é que não devem ser cobiçosos de sórdida ganância. Se uma pessoa ama o dinheiro, ela não está qualificada para ser diácono. Especialmente porque os diáconos, com muita frequência, vão lidar com questões financeiras na igreja. Então, o diácono não deve ser um homem que ama o dinheiro, não cobiçosos de sórdida ganância. Mas o apóstolo Paulo continua mostrando a quinta qualificação dos diáconos. Ele diz que eles devem conservar o mistério da fé com consciência limpa, sólidos na fé e na vida. Paulo também indica que um diácono deve conservar o mistério da fé com consciência limpa. E a expressão, o mistério da fé, é simplesmente um modo de Paulo falar do Evangelho. Consequentemente, essa afirmação se refere à necessidade que os diáconos têm de manterem-se firmes no Evangelho, firmados na palavra de Deus, não oscilantes, com uma vida constante na presença de Deus. Contudo, esta qualificação não envolve apenas as crenças de alguém, pois o diácono também deve manter essas crenças com consciência limpa. Isto é, o comportamento de um diácono deve ser consistente, em conformidade com aquilo que ele acredita, com as suas crenças. Mas o apóstolo Paulo vai além disso. E aí ele faz uma comparação também com os presbíteros, e a próxima qualificação é: também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Paulo escreve que os diáconos devem ser primeiramente experimentados e que se mostrem irrepreensíveis. E aí sim exerçam o diaconato. Irrepreensíveis, aqui é um termo até genérico, mas ele se refere ao caráter da pessoa. Ele se refere ao caráter do indivíduo. Embora Paulo não traga especificações de que tipo de teste tenha que ser feito com este diácono, no mínimo, ele deve examinar a vida pessoal. Nós devemos olhar e examinar a vida pessoal, a reputação, as posições bíblicas e teológicas deste candidato, deste diácono. Nós vemos em Atos capítulo 6 que a igreja escolheu homens cheios do Espírito Santo. Antes de entrarmos aqui, nós estávamos conversando sobre esse assunto, eu, o reverendo Jorge e o diácono Totti, e o reverendo Jorge disse: essa é uma das vezes que nós mais preparamos a igreja para uma eleição de diáconos e de presbíteros. Porque todo um processo tem sido trabalhado, desde chamar cada indicado para o diaconato e para
o presbiterato e lermos com eles e pedimos para que eles orem e depois digam: aceito concorrer, aceito a indicação da igreja para ser eleito ou não. Há uma avaliação. E agora chega a hora em que a igreja vai avaliar se estes homens, e aqui especificamente os diáconos, são experimentados, se são homens irrepreensíveis. A congregação não deve examinar apenas a maturidade moral, espiritual e doutrinária do diácono em potencial, mas deve considerar também um outro fator: o histórico de serviço na igreja. Este homem é um homem que serve na igreja? Este é um homem dedicado ao serviço? Irrepreensíveis. A sétima qualificação traz um pouco de divergência entre alguns estudiosos, que é o versículo de número 11. Diz assim: da mesma sorte quanto às mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esse versículo ele é discutível se o versículo se refere à esposa do diácono ou uma diaconisa. No que interessa para nós e naquilo que nós entendemos, nós assumimos a posição reformada que as qualificações aqui são de uma esposa de um diácono. E de acordo com Paulo, as esposas dos diáconos devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Veja, quando você vai escolher um diácono, você não está escolhendo apenas um diácono. Você olha a vida dele como um todo, inclusive o seu casamento, inclusive a sua esposa. Como seu marido, a esposa deve ser respeitável ou honorável. Ela não deve ser maldizente, uma pessoa que espalha fofocas e fica fazendo intrigas. A esposa de um diácono deve ser temperante, sóbria, ela deve ser apta a fazer bons julgamentos e não deve estar envolvida em coisas que possam embaraçar tal julgamento. Por fim, ela deve ser fiel em todas as coisas. Esse é um requerimento genérico que funciona semelhantemente ao requerimento para que os presbíteros e diáconos sejam irrepreensíveis. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo que devem ser maridos de uma só mulher. Maridos de uma só mulher. O diácono seja marido de uma só mulher. E a melhor interpretação para essa passagem consiste na fidelidade do seu marido. Semana passada, falando sobre isso aos presbíteros, o reverendo Jorge não disse que ele tem que ser marido de uma mulher ao mesmo tempo, não duas ou três. Não quer dizer que este homem, quanto viúvo, não possa casar-se novamente. Mas o fato é, a ideia, e eu gostaria de acrescentar isso, a ideia de fidelidade à sua esposa. Ele deve ser um homem de uma única mulher. Outro aspecto é que este homem deve governar bem a sua própria casa, os seus filhos. Um diácono deve ser um líder espiritual na sua casa, dos seus filhos. Eu entendo, queridos, que esta é uma qualificação específica para o diácono. Entretanto, todos os homens têm esta tarefa. Todos nós, homens da igreja, pais de família, temos esta função de governar bem os nossos filhos e a própria casa. Mas, de modo geral, se uma qualificação moral é listada para os presbíteros, mas não para os diáconos, aquela qualificação ainda se aplica a estes. E o mesmo ocorre para aquelas qualificações listadas para diáconos, não só para presbíteros. Por exemplo, um diácono deve ser um homem de uma só
palavra. Paulo não afirma explicitamente o mesmo acerca dos presbíteros, mas não há dúvida que tal a qualificação se aplica também aos presbíteros, uma vez que Paulo disse que os presbíteros devem ser irrepreensíveis, o que incluiria também esta qualificação. Ainda assim, nós deveríamos observar as diferenças nas qualificações, uma vez que elas significam e trazem um traço peculiarmente adequado ao oficial para que ele cumpra os seus deveres, para que ele cumpra o seu ofício, o seu chamado. E isso deve ficar claro à medida que nós compreendemos quais são as responsabilidades, no caso especificamente dos diáconos. Então aqui nós vemos estas qualificações, estas 9 qualificações. Nós vemos que o diácono, ele deve ser respeitável, homem de uma só palavra, não inclinado ao vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, sólido na fé e na vida cristã, irrepreensível, que ele tenha uma esposa piedosa, que ele governe bem a sua própria casa, que ele seja marido de uma só mulher. Agora, qual é a responsabilidade do diácono? O que ele faz? O que ele deve fazer? Se o ofício de presbítero, nos dias de hoje, em muitos lugares, é frequentemente ignorado em algumas igrejas, na igreja moderna, o ofício do diácono é muitas vezes mal entendido, mal compreendido. E segundo o Novo Testamento, a função do diácono é principalmente ser um servo. Ser um servo. Todos nós fomos chamados para o serviço. O Senhor Jesus, ele nos mostra como nós devemos servir. E uma das marcas do seu ministério é a toalha e a bacia. Nosso Cristo, o Filho de Deus, se prostrando e lavando os pés dos discípulos, servindo a sua igreja. E a igreja, querido, nós somos chamados para o serviço. E o ofício do diaconato, especialmente, é um ofício de serviço. E os diáconos, eles têm esta função. A igreja precisa de diáconos para que eles promovam esse suporte logístico e material, de modo que os presbíteros possam focar na palavra de Deus e na oração. O texto que nós lemos, em Atos capítulo 6, nós vemos isto. Um problema acontecendo, uma divergência acontecendo na igreja, e os apóstolos, os bispos, os presbíteros da comunidade, eles chegam à conclusão que não é razoável que eles fiquem cuidando das mesas, porque eles precisavam se dedicar ao ministério da pregação, da oração e da pregação. E então, eles escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo para este ofício do serviço. O Novo Testamento ele não nos dá muitas informações acerca do papel dos diáconos. Nós vemos aqui que, neste texto que estamos expondo, ele foca especificamente no caráter, na vida familiar do diácono. Mas existem, contudo, algumas dicas quanto à função dos diáconos, quanto aos requerimentos que são comparados àqueles dos presbíteros. Embora muitas qualificações sejam as mesmas, ou até muito similares, algumas diferenças são notáveis. Talvez a distinção mais perceptível entre presbíteros e diáconos é que os diáconos, eles não precisam ser aptos para o ensino. Esta é uma distinção muito clara. O presbítero é requerido isso dele, e no diaconato nós vemos essa distinção. Mas os diáconos são chamados a conservar a fé com uma consciência limpa, mas não são chamados a ensinar aquela fé.
Isso sugere que os diáconos não têm um papel de ensino oficial na igreja. Não quer dizer que não possam ter, mas não é requerido especificamente isso dos diáconos. Como os presbíteros, os diáconos devem governar bem a sua própria casa, os seus filhos. Porém, ao referir-se aos diáconos, Paulo omite a seção na qual compara governar a própria casa e cuidar da igreja. Paulo faz essa distinção do oficialato do presbítero e do diácono. O motivo dessa omissão é mais provavelmente devido ao fato de que os diáconos não é dada uma posição de liderança e governo na igreja, porque essa função espiritual especialmente pertence aos presbíteros. Embora Paulo indique que um indivíduo deva ser testado antes de exercer o ofício do diaconato, o requerimento de que ele não seja um neófito não está incluso. Paulo observa que se um diácono for um recém-convertido, ele pode ocorrer que ele se ensoberbeça e pode incorrer na condenação de Satanás. Uma implicação dessa diferença poderia ser que aqueles que exercem o ofício de presbítero são mais suscetíveis a orgulho porque possuem liderança sobre a igreja. Ao contrário, não é tão provável que um diácono, o qual se acha mais em um papel de servo, caia no mesmo pecado. Finalmente, o título bispo implica na ideia de supervisão, uma supervisão geral do bem-estar espiritual da congregação, ao passo que o título de diácono implica em alguém que possui um ministério orientado para o serviço. Orientado para o serviço. Além do que nós podemos perceber e vislumbrar dessas diferenças das qualificações, a Bíblia não indica claramente a função dos diáconos. Contudo, baseado no padrão estabelecido em Atos capítulo 6, com os apóstolos e os 7 diáconos ali eleitos, parece melhor enxergar os diáconos como servos que fazem o que for necessário para permitir que os presbíteros possam dedicar-se ao ministério da oração e da palavra. Da oração e da pregação da palavra, de ensinar a igreja. Assim como os apóstolos delegaram responsabilidades administrativa àqueles 7 homens, aos diáconos, também os presbíteros devem delegar certas responsabilidades para os diáconos, de modo que os presbíteros possam focar os seus esforços em outras atividades. E é interessante, irmãos, eu não sei se todos sabem disso, e se você repara o que acontece aqui nesta igreja, que num certo sentido é inédito. Se me recordo bem, isso iniciou no ano de 2006. As reuniões do conselho são reuniões conjuntas com os diáconos, presbíteros e diáconos. E se você, na nossa denominação, for perguntar para qualquer pastor ou qualquer igreja, quem administra a igreja, as questões financeiras da igreja, sempre é o conselho. E na nossa igreja nós temos isso nós temos trabalhado isso em conjunto. E a ideia é chegar no momento em que o conselho não tenha parte nas questões administrativas, onde só os diáconos vão trabalhar isso. Porque o propósito é que os presbíteros cuidem de outras atividades. E hoje todas as questões administrativas da nossa igreja, elas são tratadas em conjunto. E teoricamente só os presbíteros é que votam. Mas nessas questões administrativas, diáconos e presbíteros participam diretamente das decisões. Esta é uma tentativa de nos aproximarmos cada vez mais daquilo que nós entendemos que é bíblico. Designar aos diáconos esta responsabilidade
administrativa para que os presbíteros possam se dedicar ao ministério da oração e do ensino, da pregação da palavra. Agora, quais são alguns deveres pelos quais os diáconos devem ser responsáveis hoje? Eles poderiam ser responsáveis por qualquer coisa que não seja relacionado ao ensino e ao pastoreio da igreja. E tais deveres poderiam incluir e incluem as instalações. Os diáconos poderiam ser responsáveis por administrar a propriedade da igreja. Isso incluiria assegurar um lugar seguro para o culto, para que o culto esteja preparado para a adoração, e coordenar e administrar todas as situações que fazem com que tenhamos um culto ordeiro. A benevolência, semelhante como aconteceu lá em Atos capítulo 6, eles é que devem cuidar das distribuições diárias, daqueles que estão necessitados na comunidade e que carecem de auxílio e carecem de ajuda. As questões financeiras, enquanto os presbíteros devem provavelmente supervisionar as questões financeiras da igreja, pode-se deixar apropriadamente que os diáconos lidem com as questões cotidianas. As introduções, os diáconos podem ser responsáveis por distribuir boletins, acomodar as pessoas à igreja e preparar para que as pessoas estejam bem acomodadas para cultuar e louvar ao Senhor. Quantos de vocês chegam às vezes um pouquinho depois do horário e o diácono acompanha você até o seu assento? Olha, sente aqui, querido, aqui tem um lugar para você sentar. Está sempre atento a isso, cuidando da ordem do culto. Questões logísticas, os diáconos deveriam estar prontos a ajudar em uma variedade de modos, de modo que os presbíteros possam se concentrar no pastoreio da igreja. Então nós vemos estas diferenças de responsabilidades para que cheguemos ao resultado que nós vemos lá em Atos capítulo 6, para a igreja desenvolver e crescer. Ao passo que a Bíblia nos encarrega os presbíteros das tarefas de ensinar e liderar a igreja, o papel dos diáconos é mais orientado para o serviço. Eles devem cuidar das preocupações físicas ou temporais da igreja. E ao lidarem com tais questões, os diáconos vão liberar os presbíteros para pastorear a comunidade. Nós precisamos compreender muito bem a função do presbítero e a função do diácono. O presbítero, ele foi chamado por Deus para liderar a comunidade, para dedicar a sua vida em oração, para ensinar a igreja. O diácono, ele foi chamado para o serviço. Não quer dizer que o presbítero não vá servir, mas nessa diferença de responsabilidades, cada um tem a sua função. E os diáconos trabalham para atender às necessidades da comunidade, para que os presbíteros possam dedicar-se ao pastoreio. Uma coisa que eu devo deixar bem clara aqui, irmãos. Às vezes nós entendemos que pastoreio é única e exclusivamente dos pastores. Pastores, os presbíteros docentes, mas não. Há funções, segundo a Escritura, e nós entendemos, nós temos presbíteros docentes e presbíteros regentes, eleitos pela comunidade. Estes todos são os pastores da comunidade. E o ofício do diaconato, ele é fundamental, porque ele vai liberar estes pastores para cumprirem o seu ofício. Portanto, nós temos uma semana para ainda orarmos, para ainda nos colocarmos diante de Deus, para que na semana que vem, na nossa assembleia, possamos escolher homens com estas qualificações
que o apóstolo Paulo nos orienta no capítulo 3 da sua primeira epístola a Timóteo. Homens irrepreensíveis, homens consagrados, homens dedicados à sua família, homens que se dedicam ao serviço. A igreja é o meio pelo qual nós cremos que a vontade de Deus será exercida na eleição. Não existe perder ou ganhar. Existe a vontade do Senhor sendo cumprida. E o meio para isso é a eleição. Portanto, irmão, ore mais um pouco e ore mais ainda. Reflita, avalie, pense naqueles que você vai escolher. Porque estes homens que você escolherá na semana que vem serão homens que vão desenvolver o papel de pastores e de servos para a comunidade. Que o Senhor nos oriente e que Ele nos dê graça para que, da mesma forma como nós vimos e vemos em Atos, capítulo 6, possamos na nossa igreja declarar: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Senhor nos abençoe.